Fala Tricolor, aqui em tela aqui com vocês, fazendo aqui mais um papo reto aqui, né? Tempo que eu não faço esse vídeo de opinião. Eu achei que era o momento de fazer esse vídeo de opinião, de dar aqui a minha opinião sobre esse momento do Fluminense, sobre essa situação que a situação atual momento do Fluminense, né? O momento pós-derrota e tudo aquilo que a gente experienciou negativamente aí no último final de semana, que a gente perdeu o título carioca. Eu achei interessante fazer esse vídeo aqui para esclarecer alguns pontos, até em cima de alguns comentários que eu vi no Resenha Express de ontem. E como vocês sabem, eu não sou um cara que fala assim, eu vejo os comentários e não assisto. Eu assisto todos. Os bons, os ruins, os justos, os injustos, as más interpretações, as interpretações também boas, mas equivocadas. Enfim, eu sou esse cara que dou muito valor ao conteúdo que os inscritos colocam, né? Alguns são um pouco injustos, não levam em consideração o aspecto humano, né? Que a gente acerta e erra e é normal, porque nós somos seres humanos. Mas eu já estou acostumado, assim, quanto a isso. Assim, não é algo que tira meu sono. Eu só gosto de poder vir aqui interagir e também dar minha versão dos fatos. Então estou aqui para isso, para tratar de alguns assuntos. Vocês viram aí na capa alguns desses assuntos que a gente vai falar: Zubeldia, John Kennedy, ataque do Fluminense, os erros que cometemos e que não são do jogo do Fla-Flu. O Fla-Flu ele só transformou o erro numa coisa muito maior do que ele realmente era. Enfim, quem estiver chegando aí já chega se inscrevendo no canal se não está inscrito, deixando o like. Quem não deixou o like é importante para o canal. O pessoal fala pejorativamente assim, vocês são caça-like, né? Todo youtuber é caça-like. Só que você não tem que fazer tudo pelo like, né? O like ele é importante, mas você não pode fazer tudo pelo like. Pedir a galera também para deixar o hype também. O hype distribui esse conteúdo a mais tricolores. Dá essa moral. Vamos lá, vamos tratar dos principais assuntos aí que a gente quer tratar nesse vídeo. Hoje eu optei por fazer um vídeo de opinião e não um Resenha Express. Porque eu quero falar primeiro aqui sobre os erros do Zubeldia, que acabou desembocando aí no Fla-Flu. John Kennedy, que é para mim uma situação que pessoal, e eu quero falar do John Kennedy especial para mim, os nossos pontas também. Galera, o Zubeldia, deixar muito claro aqui, quando eu pelo menos aponto erros na condução do Zubeldia e que eu atribuo sim a ele como principal responsável pela perda do título carioca, eu não estou fazendo aqui uma campanha pela demissão do Zubeldia, tá? Deixar isso muito claro aqui. Não estou fazendo uma campanha pela demissão do Zubeldia. Não é que eu não esteja reconhecendo o bom trabalho que o Zubeldia faz. Eu vou apontar aqui, por exemplo, coisas positivas do trabalho do Zubeldia, que eu diria que hoje ele tem um trabalho aí, nota 8, posso dizer. E quais são os pontos aí positivos que eu queria apontar aqui do trabalho do Zubeldia? O Zubeldia é um cara que claramente você vê o time dele em campo e você vê que ele treina o time. O time dele é treinado. É um time que tem muita compactação. Você vê que as linhas são muito aproximadas. É um time muito compacto. É um time que toma poucos gols. O Fluminense é um time que toma poucos gols. Haja vista que a gente perdeu o título pro Flamengo, mas o Flamengo não conseguiu sequer ser perigoso contra o Fluminense. Claro que tem mérito do Fluminense. Não é só, o Flamengo não quis jogar. Não. O Fluminense não deixou o Flamengo jogar. Contra o Vasco, na semifinal, embora o Vasco tenha merecido até ganhar esse segundo jogo da semifinal, o Fluminense mereceu golear no primeiro e o Vasco mereceu ganhar no segundo. O Fluminense no primeiro mereceu golear, mas tudo bem. O Fluminense deu pouca chance pro Vasco também. Então o Fluminense é um time muito compactado, que dá pouco espaço, que dá pouca oportunidade para os seus adversários. É um time que tem um formato claro de jogo. É um time que os jogadores, taticamente, eles são muito disciplinados e respeitam as funções que eles executam no campo. É um time que tem isso como característica. E essa é a principal característica desse time do Fluminense. Uma outra característica que esse time tem, que é um time que ele dificilmente cai de produção de um jogo para o outro. Ele geralmente mantém um padrão de jogo muito claro e muito regular. Isso é uma virtude desse time do Fluminense, que pesa aí um pouquinho da queda nas fases decisivas do Campeonato Carioca.
Então a gente pode apontar essas virtudes claras do trabalho do Zubeldia. Só que há alguns calcanhares de Aquiles no trabalho do Zubeldia que podem fazer muita diferença em momentos decisivos. Por quê? Porque uma partida decisiva, ela tem uma série de exigências e uma delas é erro mínimo. Né? Você tem que ter erro mínimo, você tem que errar muito pouco numa partida decisiva. Numa partida decisiva, você tem que estar bem no limite do acerto e do erro. Numa partida decisiva, você tem que estar muito envolvido com aquele jogo, com aquela decisão. E o que acontece? A gente vem vendo, por exemplo, a insistência na minutagem que o Zubeldia vem tendo com o Freitas, que deu inúmeros motivos para o Zubeldia ter o substituído. Ah, Quintela, mas o Ignacio é um bonde. Concordo. Ah, Quintela, o Igor Rabelo é um bonde. Concordo. São jogadores que vão falhar também, tá? Mas tem uma diferença. O Freitas, ele não vem cometendo falhas, e a gente vem falando isso há muito tempo. O Freitas vem cometendo bizarrices e erros cabais, que são sempre erros de gol. São os erros que o Freitas vem cometendo. E isso é algo muito sério, muito grave. Você tem um zagueiro que todo jogo comete erros de gol, erros claros de gol, é uma condição em que você se coloca no limite o tempo inteiro. E ele deu sinais disso, e o Zubeldia em nenhum momento teve a coragem ou teve a percepção clara de mudar e tirar esse jogador para que não comprometesse resultados desportivos, até porque comprometeu na Sul-Americana, comprometeu na Copa do Brasil do ano passado, comprometeu em vários jogos esse ano, quase compromete no Fla-Flu também, mas ele insiste, ele dobra a aposta, vai dobrando a aposta. Para além disso, uma outra questão que é muito clara assim, do Zubeldia é a dificuldade que o Zubeldia tem de fazer uma leitura de cenário de jogo. Ele até consegue, eu acho que, fazer leitura, mas o senso de urgência dele na hora de substituir é muito precário. O Zubeldia demora horrores para fazer uma substituição. E isso muitas vezes compromete o resultado desportivo. E se vocês repararem, em todas as decisões que o Zubeldia esteve presente, o Fluminense perdeu. Todas. O Fluminense foi eliminado pelo Vasco, o Fluminense foi derrotado pelo Palmeiras, que é uma decisão, porque o Campeonato Brasileiro, jogar contra um adversário como o Palmeiras, você estando lá no topo da tabela, se você almeja título, é uma decisão que você perdeu. Aí você vai para uma decisão com o Vasco, na fase de semifinal. Você quase é eliminado por um Vasco fraquíssimo. Você passa na Bacia das Almas, com um empate no fim, e você pega o Flamengo e perde nos pênaltis, e é eliminado pelo Flamengo, perde o título. Numa partida que o Flamengo vinha com o pneu arriado, o Fluminense num momento muito melhor, e o jogo, um jogo ameno, em que ninguém cria nada e vai para os pênaltis, mas perde. Que pese também, mais uma vez no último jogo, no jogo decisivo, as substituições que só ocorreram aos 30 minutos do segundo tempo. Substituições que não podem ter sido feitas no início do jogo. E qual é a justificativa, para além do Freitas, de você ter o seu melhor jogador de ataque, que é o Savarino, no banco, para um ataque não producente jogar? O Fluminense tem o quinto pior ataque. Quinto pior ataque não, ele é o quinto melhor ataque do Campeonato Carioca, ficando atrás dos três clubes do Rio. O Fluminense conseguiu ficar atrás do Bangu. E aí eu pergunto a vocês, um time que foi para a final, que teve vários prêmios individuais do Campeonato Carioca, como é que um time desse, nessas condições, abdica de ter um jogador como Savarino para deixar em campo Canóbio, Serna e o John Kennedy? Eu tô aqui listando para vocês uma série de decisões erradas que comprometem o bom trabalho que o técnico vem fazendo. Compromete muito, porque essas falhas, elas são cruciais em decisões.
A chance de numa decisão isso dar merda é muito grande. Olha os riscos que a gente correu com o Freitas. O Freitas comprometeu uma Copa do Brasil, o Freitas comprometeu uma Sul-Americana, o Freitas quase comprometeu uma semifinal de Campeonato Carioca. E na final ele até jogou bem, mas ele compromete no início ali que o James salva. Aí você não tem um Savarino em campo, você abdicar de um jogador como o Savarino, e você vê o Canóbio em todas as vezes que ele chega no fundo e tem a opção de um passe, ele errar o passe. Ele errar todas as conduções de bola. O Serna do outro lado também errando todas as tomadas de decisões. O Lute sozinho tentando fazer as coisas acontecerem. O John Kennedy parado no ataque, sem voltar para dar opção. Qual é o critério disso daí? Então, assim, o treinador tem muita participação. Ele tem o bônus de ter feito esse time jogar um futebol que está sendo considerado, inclusive, por muitos, é o melhor futebol do ano aí, junto com o Palmeiras. E, ao mesmo tempo, ele também tem um ônus de ter chegado em mais uma decisão e ter perdido. E ter perdido por insistências, por dobra de aposta de coisas que estavam erradas. Ou vocês que estão aí concordam que o Freitas tem que ser titular e ter a minutagem que tem. Ou vocês que estão aí concordam, por exemplo, que o Savarino tem que ser banco. Ou vocês concordam que as substituições feitas aos 30 minutos do segundo tempo foram feitas no tempo certo. Quando a gente aponta aqui falhas do treinador, a gente não está apontando porque a gente quer o pior. Eu não estou aqui detratando, eu estou mostrando para vocês falhas claras do técnico do Fluminense. Falhas claras. Eu não estou chegando aqui falando, é um covarde, é isso e aquilo. Não, eu estou mostrando falhas claras, a menos que vocês acham que isso não são falhas. Eu entendo isso como falha. Falando do nosso ataque, quais são os motivos para o nosso ataque não ser producente? Quais são os motivos? Eu concordo com algumas opiniões que eu vi de que o John Kennedy não é o menos culpado, entre aspas, né? O menos culpado eu não concordo muito, mas dizer que o John Kennedy é prejudicado por um time que não produz pro atacante. Que isso aconteceu com o Cano também. Eu concordo com essa visão. Mas sabe qual é o meu problema com o John Kennedy? Eu vou dizer pra vocês. O John Kennedy, pra mim, eu vi o John Kennedy como um prodígio. Eu vi o John Kennedy, que eu vi na base, como um atacante. E assim, guardadas as proporções, eu não tô fazendo comparação, que fique muito claro aqui, que eu não estou fazendo comparação, para que depois fala assim, pô, o Quintela comparou o John Kennedy com o Ronaldo, comparou... Não tô comparando, eu tô dizendo que o John Kennedy... Vou tirar o Ronaldo da história, vou colocar o Vitor Roque. O John Kennedy, para mim, era um jogador que nem o Vitor Roque. Aquele centroavante de mobilidade que dá a opção o tempo inteiro, que volta para receber, pega a bola, parte para cima, dribla um, dribla dois, dá o tapa na frente, incansável. Isso que eu pensei que o John Kennedy era. Eu achei que o John Kennedy era uma espécie de Vitor Roque. Eu achei isso. E aí eu falo, eu superestimei o John Kennedy. Eu superestimei o John Kennedy. Assumo a minha culpa. Ontem um amigo escreveu assim no chat. Foi até muito mal educado, né? Na forma como escreveu, desrespeitando o meu comentário, mas eu não vou dizer o nome dele para não dar moral para a falta de respeito. Se ele tivesse chegado e trocado uma ideia de boa, eu falaria o nome dele também para dar valor ao cara. Mas ele falou que assim, você no ano passado era contra o Cano voltar para buscar jogo, ficava reclamando que ele tinha que ficar dentro da área, e agora você cobra que o John Kennedy faça a mesma coisa. Qual é o seu critério? Você já foi mais coerente. Triste fim. O cara escreveu assim. E eu até respondi, eu falei, pô, triste fim também de você, que era um cara tão educado, tão gente boa, que gostava de trocar uma ideia, e vira esse cara que diz que a minha opinião é uma merda, porque ele chegou a falar que alguma coisa no sentido que meio que de invalidar minha opinião. E eu digo aqui o seguinte, o John Kennedy e o Cano são jogadores completamente diferentes. O John Kennedy, o Cano, ele nunca pode sair da área porque o Cano não tem qualidade para construir nada. O Cano não é jogador de drible, o Cano não é jogador de explosão, o Cano não é jogador de receber uma bola fora da área, dar um passe e atacar as costas do zagueiro. Ele não é. O John Kennedy o Cano é um finalizador de área. Ele precisa que o time trabalhe a bola para ele dentro da área finalizar. Ele é esse jogador. O John Kennedy da base, não.
O John Kennedy da base, além de um grande finalizador, ele era um jogador que saía, que buscava a bola, que às vezes jogava até como ponta. O John Kennedy já jogou como ponta na base. Então era um jogador que saía da área para receber, para fazer uma tabela, para dar 1-2, para tentar o drible. Ele cortava 1, 2, 3 jogadores, invadia a área e chutava fazer gol. O John Kennedy várias vezes saía da área para receber e driblar zagueiro e cair para cima. Esse John Kennedy que eu esperei. Por isso que eu falo que ele tem que sair da área. Porque o John Kennedy não é o Cano. Ele não tem as características do Cano. Ele não é um pivô, ele não é um centroavante de área. Ele é um jogador que sai. Se tiver que fazer um pivô, ele sabe fazer. Mas ele também tiver que sair da área, ele sai. E se o jogo não está sendo construído pelos pontas que realmente não constrói o jogo, e eu concordo que tanto o Serna quanto o Canóbio são jogadores que pouco produzem, o Serna até finaliza mais do que produz, o atacante não vai fazer gol se ele ficar dentro da área. Fato. Só que eu superestimei o John Kennedy. Eu achei que o John Kennedy era esse jogador que podia sair da área e vir atrás construir o jogo junto com o meia. Eu me enganei. Eu me enganei com o John Kennedy. Ele não é esse jogador. Ele é um homem de área, um jogador que para finalização, finaliza bem, mas ele não tem essa qualidade. E isso é muito pouco. Vamos falar dos pontas, dos meias, né? Dos meias, nossa. O Canóbio, eu não tenho mais a menor dúvida que o Canóbio é um jogador muito bom para elenco, pode ser muito útil para o elenco, mas ele não pode ser titular do Fluminense. O Canóbio é aquele jogador para tu colocar para segurar resultado, para ajudar a combater se o jogo estiver muito pegado, mas ele não pode ser titular. Ele não pode ser titular. O problema do Canóbio e do Serna é que a gente está colocando jogadores que são bons pro grupo, que são bons para composição de elenco, sendo os caras para que tem que resolver. E nenhum dos dois pode resolver nada. Porque os dois são jogadores medianos. São jogadores para compor elenco. Não são jogadores para serem titulares do ataque do Fluminense. Eles não podem ser titulares do ataque do Fluminense. Eles não são jogadores para resolver. Longe disso. Vou dizer mais uma coisa. Para você jogar com um dos dois, deixa o Santi Moreno jogar mais para ver qual é do Santi Moreno. Ou melhor, vou falar aqui o que eu penso de verdade. Ninguém tem dúvida que o Savarino tem que ser titular absoluto desse ataque, né? Titular absoluto, indiscutível. A gente tem o cara que decide, o cara que resolve. O Savarino é o cara. Outro que eu tentaria, eu teria culhão de colocar nesse time para ter oportunidade é o Wesley Nathan, de 17 anos, jogador da base, forte pra caraca, parece um touro, qualidade técnica, velocidade, explosão, um jogador que tá pronto para ser testado. Por que essa dificuldade? Que o Zubeldia não gosta de trabalhar com base, a gente já sabe, é outro calcanhar de Aquiles dos trabalhos deles. Mas até quando vai ficar insistindo com o Soteldo? O Soteldo teve 6 contusões em 2025 e nesse ano já é a terceira. Não dá mais. Savarino de um lado, o Wesley Nathan do outro e o Castilho lá dentro da área. O Castilho sabe sair da área. Ele sabe fazer uma tabela para atacar um espaço. Agora, mudanças precisam acontecer. O Serna é útil, pode ser importante. O Canóbio pode ser importante, mas não podem ser titular absolutos do Fluminense incontestáveis. Isso é um absurdo. Um absurdo sem nenhum precedente. Então, assim, a gente pode montar um bom time titular? A gente pode. Só que isso vai depender muito mais do treinador ter coragem de fazer as mudanças, deixar um pouco de lado a gestão de grupo, o interesse dos atletas e botar o interesse do Fluminense à frente. Botar o interesse do Fluminense à frente. Qual é a justificativa pro Fidelis não estar sendo mais relacionado? Será que o Fidelis teria batido aquele pênalti que o Guga bateu daquele jeito? Outra coisa, o Fluminense precisando ganhar o jogo. O treinador tira o Lúcio e coloca o Otávio. Qual foi a intenção de colocar o Otávio? Eu não podia perder a marcação no meio de campo, porque só o Martinelli, o meio campo ia ficar sobrecarregado e o Flamengo ia ter chance de pegar no contra-ataque e fazer o gol. Qual a diferença? Eu já penso diferente. Eu já penso que deixando o Lúcio em campo com o Ganso, faltando 7 minutos pro jogo acabar, a gente poderia um dos dois encontrar um passe, ou então ir para a disputa de pênalti, você ter 2 cobradores de qualidade. Mas não. O Zubeldia estava preocupado em não perder o jogo no tempo normal. E aí o que aconteceu?
Castigo, né? Castigo. Enfim, dito tudo isso, eu sou favorável à permanência do técnico Zubeldia, reconheço que faz um bom trabalho. Agora, os erros, os equívocos que ele está cometendo e as insistências e a dobra de aposta no que está dando errado e que está explícito para ele que está errado, podem gerar uma pressão desnecessária nele. A mesma pressão que ele próprio colocou no Otávio, que é um jogador sem prestígio, para bater o pênalti. Ele está se colocando numa situação em que as cobranças vão começar a ficar piores até o fora Zubeldia. Às vezes o próprio treinador complica a sua vida. E é o que está acontecendo com o Zubeldia. Então essa é uma posição que eu queria colocar. Minha análise sobre o que está acontecendo. Sou favorável a essas mudanças. Sim, eu testaria o Wesley Nathan. Eu tiraria o Freitas urgente desse time. E faço aqui a minha crítica à demora do Zubeldia para substituir e o conservadorismo de algumas ideias dele que atrapalham muito o desenvolvimento do trabalho dele. Dá para melhorar, dá para sonhar com títulos na temporada. Agora, essa derrota foi uma derrota realmente muito dura para o torcedor do Fluminense. É isso, esse é meu ponto de vista, é o que eu queria falar aqui no meu vídeo dessa manhã. Comenta aqui embaixo, dá a opinião de vocês sobre o que eu falei. Concorda, discorda? Quem sabe eu não reajo aí à opinião de vocês e a gente continua esse debate nos vídeos de react aí. Eu tô sempre fazendo isso, reagindo aos comentários do chat. Deixa seu comentário aí. Valeu? É isso aí. Ótimo dia a todo mundo aí.